Municipal do Brasil. Bom dia a todos, bom dia, senador. É importante, eu acho que ser o último a falar é não sei se é um privilégio ou se é uma responsabilidade muito grande. Mas eu digo que Vossa Excelência merece os dois. É verdade. Mas foram elencadas aqui várias situações, acho que os colegas todos pontuaram bem, e eu queria fazer uma fala mais breve, pensando na questão histórica. Eu costumo iniciar as minhas aulas, professor, fazendo uma citação de Provérbios 22:3, que está na Bíblia, independente da corrente religiosa, que diz o seguinte... Mas a Bíblia é meio universal. Exatamente, né? Exatamente. Todos mas é porque leem da sua forma. Existem algumas apropriações, né? E é importante que se diga isso. Na Bíblia fala o seguinte, que os prudentes, os sábios, passam e se protegem. E os imprudentes passam e sofrem as consequências. Isso é prevenção. Isso é uma fundamentação da prevenção. Os colegas aqui colocaram, praticar a segurança é trabalhar com prevenção. E trabalhar com prevenção é trabalhar com futuro, é trabalhar com planejamento, né? Eu lembro que, em 1919, é criada a OIT. Então, não dá para se falar em segurança do trabalho como coisa nova. Quer dizer, desde 1919, nós já temos um organismo internacional, que é a OIT, que nos representa o Brasil, através de Getúlio Vargas, nosso conterrâneo, né, senador? Instituiu a questão da CLT e, desde então, a gente vem permeando. As nossas legislações são amplas, o colega colocou bem, são fundamentadas, mas há um descumprimento total. E esta questão... Você que já falou em conterrâneo, não leva mal de eu dizer, sem ser bairrista, hein? Os presidentes de São Borja, bem dizer, estão todos enterrados na São Borja, né? É verdade. Getúlio, João Goulart e Brizola. É verdade. Falou dois gaúchos na mesa, fica meio né? Mas... E olha que eu já elevei o Brizola ao presidente. Porque ele foi governador do Rio Grande, sendo governador do Rio Grande já tem status de presidente. Com certeza. Daqui a pouco o internauta me dá uma xingada. E o pai conhece o pai. É um trocadilho, é interessante. Mas o que eu quero chamar a atenção é que na iniciativa privada, isso está muito claro. As leis são claras, né? O colega colocou a questão da fiscalização, quem nos fiscaliza muitas vezes não tem essa atribuição. Nós temos a questão do Sérgio Mota, no finado ministro Sérgio Mota, quando se aprovou a lei da questão do ar-condicionado, né? E depois preciso ter a morte de alguém de peso para que nós tivéssemos aí uma regulamentação com relação ao ar-condicionado, que está previsto dentro das questões de segurança do trabalho e na questão ergonômica. Se nós olharmos esse plenário aqui, o próprio plenário do Senado e a Câmara, nós vamos olhar a questão ergonômica, nós vamos ver que as mesas, as cadeiras, o nível de iluminamento e uma série de situações estão erradas, estão equivocadas. Então, a gente tampa o sol com a peneira, achando que a coisa é por aí, não é... que não está posta, mas está posta, sim. E nós cobramos, e é muito mais fácil a gente cobrar dos outros, do privado, que é o que nos retribui na forma de impostos. Mas e a pública? Eu estou hoje no Instituto Federal de Brasília como professor dessa área de higiene e segurança do trabalho, e me preocupa muito quando eu vejo o meu campus mesmo, nós temos obras terceirizadas, onde eu observei. Eu lá não estou como engenheiro, mas estou como professor da área, mas me preocupa muito quando eu vejo terceirizados não cumprindo ou descumprindo a legislação. E aí, quando você entra no nosso organismo para fiscalizar, o nosso Ministério do Trabalho, ele é lento, né? E o meu próprio organismo, o Instituto Federal, não tem uma fiscalização concisa. Bom, esse é só para elencar do terceirizado, que é um problema. Nós pensando aí, se a gente pensar em termos dos terceirizados que trabalham aqui no Senado e outros órgãos da Casa, do Federal, nós vamos ver uma série de irregularidades. Mas em cada licitação, você tem aí a exigência de um... Pois não? Senador, a CLT foi tão bem feita, no capítulo 5º da CLT na nossa área, que até hoje não conseguiram melhorar tal bem bola. Olha só o que ele acabou de falar. A CLT diz: cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir. Olha que coisa linda, não é só cumprir, fazer cumprir. Isso é, as terceirizadas, nobre conselheiro, elas
elas estão erradas sim, mas está errado também o contratante, senador, porque o contratante, ele tem que cumprir e fazer cumprir. Então, quando alguém atira a pedra na terceirizada, eu lembro, cuidado, a mão é dupla, porque quem contratou o terceirizado tem que o dever de fazer cumprir. Inclusive, senador, colocar uma cláusula contratual isto. Ok. É aquilo que muitos do movimento sindical lembram, e eu insisto, da responsabilidade solidária. Muito bem. A responsabilidade solidária é fundamental, porque eu vejo, por exemplo, a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, do qual eu tenho uma identidade muito grande com eles. Eles se posicionam muito firme contra a terceirização. Sim. Eu entendo que é uma postura avançada para o bom debate, mas eu tenho que reconhecer que a terceirização é um fato consumado, é inevitável. O serviço meio, porque se eu não disser isso, eu estarei faltando com a verdade, porque inclusive aqui dentro do Congresso existe terceirização no serviço meio. Ali, no outro lado da faixa, no Palácio, no Executivo, no Judiciário, e eu diria que na maioria das empresas existe a terceirização. O problema é que, em vez de ser no serviço meio, eles começam a colocar no chamado serviço fim, né? Daí não dá. O serviço meio é uma coisa, mas não o serviço fim. Mas que a terceirização, nós temos que trabalhar, e por isso que eu sempre digo que a CLT, que alguns querem até se bobear, revogam a CLT. Eu digo que ela é uma jovem senhora e está muito viva, sim, senhor. Completando, como jovem, 70 aninhos esse ano. Então, isso é quase legislar em casa própria, viu? Eu chamo de jovem ao próximo a 70 anos. É importante, eu acho que já se diga, eu entendo, dentro da função, de que nós temos que trabalhar efetivamente para que as leis sejam cumpridas, a legislação seja cumprida, e que as adequações, como for colocado aqui, sejam efetivamente revistas, porque não existe um engessamento, e sim uma modernização. Se a gente for analisar a questão do trabalho, né, e o desenvolvimento do trabalho, nós tivemos N mudanças, né, e são pontos primordiais que nós trabalhemos as questões. A questão da doença do trabalho, e alguns colegas colocaram, ela onera em muito, né? Foi dito aqui pelo Francisco, a questão dos 4% do PIB nacional. Isso é um impacto muito grande. E nós pagamos o nosso colega que está lá doente. Né? A questão da insalubridade, eu vejo na universidade, no instituto, a questão da insalubridade para os técnicos, né? Ou da insalubridade em vários pontos. Tudo isso está regulamentado, tem regulamentações em nível internacional, né? O Brasil, volto a afirmar, tem uma legislação pertinente, mas, infelizmente, a gente tampa o sol com a peneira, ou seja, quer se trabalhar, mas não se tem. Então, eu acho interessante, nessa breve fala, a questão dessa audiência, elencar os profissionais, né? Nós temos aí os engenheiros de segurança, como eu e todos os colegas que estão aí, os outros profissionais da área, os médicos do trabalho, que têm o seu papel histórico, né? Os enfermeiros, e é importante que esses profissionais agregados trabalhem na função. Aquilo que é de engenharia, que é da parte de concepção, tem que ser observado. Eu acho que o CONFEA, o Conselho Federal, sentiu um pouco da falta, né, Francisco? A gente já foi do Conselho Federal. É importante que o Conselho ele regulamente as questões, que fiscalize. Nós, o companheiro Francisco, que está me substituindo aí, né, eu estive na GEST, estive na ANEST, e é importante que essa situação faça. Não adianta nós, enquanto associação, enquanto partícipes dessa situação, coloquemos isso, mas que todo mundo fique atento, né, e que busque realmente a questão da higiene, saúde e segurança do trabalho. Muito obrigado.